por gente. Tá pegando. Boa noite, né? Acho que já não é novidade para ninguém. Acho que Michelin foi a grande precursora que desde antes da pandemia, não foi Michelin que queria colocar na casa, ela que deu o gosto à prova, ela queria colocar na casa exatamente um estudo que trouxesse a codificação. E é algo muito interessante, porque se a gente for ver, é comum, a gente geralmente não tem tanto estudo da codificação dentro dos centros espíritas, os quais eu frequento, eles têm um estudo aqui, outro lá, mas a gente tem algo sequenciado que consiga caminhar. E uma casa que trabalha tão bem o estudo, que é aqui onde ele está, faltava. Né? E não adianta a gente dizer que o ESD ele é a qualificação, ele é baseado na qualificação, mas ele não traz tudo. Né? E acredito que houveram alguns percalços, mas resistência, resiliência, hoje a gente pode dizer estoicismo, estoica, e conseguiu implementar. Tenho certeza que muito em breve teremos uma sala bem cheia, mas como eu sempre gosto de fazer nas coisas que eu faço, eu prefiro muito a questão do ter qualidade do que ter quantidade. E acho que, não é novidade para ninguém. Qual seria um princípio básico para a gente participar de fato ativo daqui? Pelo menos ler o que vai ser dado. Né? Por exemplo, hoje a gente está iniciando, pelo menos ter lido o capítulo 1, o Povo e o Nada. Né? Acredito que durante uma semana, para a gente ver 4, 5 páginas, dá. Né? Então, assim, tudo depende de como a gente quer fazer e do que a gente quer fazer. Beleza? Hoje, a gente vai iniciar o livro Céu e Inferno. E como é um estudo que ele é bem amplo, a gente vai acabar que a gente vai entrar pela codificação e pelas obras adjacentes. E como é de algo que eu gosto, né, eu vou entrar muito também na parte científica. Então pode ser que em algum momento a gente assim, Bruno, eu estou viajando aqui. O que você fez aí não está dando para entender. Beleza, não tem problema. Levanta a mão e fala. Eu tenho certeza que se eu não conseguir explicar aqui, alguém pode explicar, ou então depois eu vou pesquisar para trazer de uma forma diferente. Tá bom, gente? Então a gente começa só com o capítulo 1, Por Vir o Nada, hoje e semana que vem. Né? E eu lendo o capítulo, existem algumas coisas e algumas técnicas de ensino que a gente trabalha o seguinte: quando eu vou dar algum assunto, antes de eu dar o assunto propriamente dito, eu tenho que preparar o terreno. Como? Né? Por exemplo, eu tenho 1 hora de aula. Muitas vezes é muito mais interessante para aproveitamento de quem está trabalhando aqui, que a gente faça o seguinte, durante 45 minutos eu vou arrodear sobre o tema, tudo que eu preciso falar e tudo que liga a ele. E apenas nos 15 minutos finais eu vou falar do que propriamente é. Porque isso vai fazer com que aos poucos eu consiga trabalhar a imaginação daquelas pessoas que aqui estão. Porque a gente chega dos mais diversos locais, né? A gente passa o dia trabalhando e é um estresse acima do outro, é um cansaço acima do outro. Então, assim, é necessário que existam alguns pontos em que a gente puxe, alguns pontos em que a gente trabalhe e sair do óbvio. Como são estudos de obras, é muito comum que a gente vá ter muito texto. Né? Por quê? Porque eu estou estudando aquele capítulo. Então, como é que eu quero puxar outros assuntos se eu estou estudando aquele capítulo? Então, eu vou fazer o seguinte: eu tiro uma parte daquele capítulo, anexo ali, e daquilo que está sendo falado, eu começo a destrinchar e a derivar para outros assuntos. Entende? Então, assim, eu estava lendo o porvir e o nada. A gente poderia falar de porvir como o futuro. Tá? O que está por vir, né? O que virá daqui a algum tempo. Aí, na minha cabeça, como eu gosto muito dessas viagens, poxa, tempo que é o tempo. Bom, para alguns, o tempo seria algo que ele é inegociável, ele é imutável, ele só anda para frente. Já para outros não, desde 1914, a gente publicou alguns artigos relacionados à teoria da relatividade geral, em que ele mostrou que o tempo, ele não necessariamente ele é absoluto. Só existe uma coisa absoluta justamente na matéria onde a gente vive. E aí, gente, quando eu for falar algumas coisas, eu começo a mesclar o que a ciência fala e o que o espiritismo traz. Tá? Então, na matéria que a gente vive, só existe uma coisa que de fato é absoluta, que é a velocidade da luz. Ela é absoluta, não muda. O tempo, ele varia. Né? Ele varia bastante.
Então, assim, como é que a gente vai trabalhar aqui o porvir e o nada? Bom, eu separei alguns tópicos que a gente vai trabalhar. Claro, o porvir, né, o que seria o porvir, o que seria o nada. O início do universo. E aí, nessa questão do início do universo, a gente vai trabalhar um pouco sobre o que fala a ciência, né? Hoje a teoria um pouco mais aceita relacionado ao começo de tudo, que é o Big Bang, né? E depois a gente vai trabalhar sobre a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, mas de uma ótica diferente, né? Existe um livro, eu sempre troco o nome do título desse livro. São pequenas respostas para grandes perguntas, alguma coisa assim relacionada a isso, que é de Stephen Hawking, né? Que é um físico, que faleceu agora em 2018. E no primeiro capítulo, intitulado de Deus Existe, é um questionamento em que ele vai falar sobre a questão de se Deus existe ou não, na opinião dele. Ele tenta mostrar que Deus não existe e acaba por explicar a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Então, é basicamente isso que a gente vem trazer aqui, né? Depois a gente vai trabalhar um pouco sobre o fluido cósmico universal, que é de onde vem toda a matéria para que possa tudo ser criado, né? E aí a gente vai entrar em um pouco da ideia da essência divina, ou seja, como é que Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, né? Vamos ver também que Deus é Deus, mas existem seres que também criam. E aí isso a gente chama de co-criadores. Bruno, de onde tu tirou isso? Eu não tirei do lugar, não é da minha cabeça, é de André Luiz. Essa parte aí não é invenção minha. Então, assim, aí a gente vai trabalhar também um pouquinho da formação da matéria. Então, até a formação da matéria, a gente vai trabalhar um pouco para que a gente possa entrar de fato no capítulo Porvir e Nada, onde a gente vai falar das doutrinas que existem hoje aqui para a gente, e que a gente começa a povoar elas e a circundar, que é o niilismo, certo? A absorção no todo universal, que é muito parecido com o niilismo, não com o panteísmo, né? Depois vamos trabalhar o panteísmo e, por fim, a doutrina da individualidade da alma, que são praticamente todas as religiões que hoje nós trabalhamos, mas que têm umas diferenças na sua essência em relação à justiça após a morte. Beleza? Então, deixa eu ver para depois, se alguém tiver alguma dúvida pode falar. Aí eu vou começar o capítulo 1 pelo último período do capítulo 1, onde ele diz o seguinte, ó: a unificação feita relativamente à sorte futura das almas, ou seja, o pensar de todos nós, religião, que estão direcionados a para onde nós vamos após a morte, será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos. A gente pensar igual sobre o que acontece com a gente após a morte vai ser a primeira coisa que as religiões vão se unir, certo? Um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para a completa fusão. E a gente começa a trazer aqui uma ligação muito interessante, onde questionaram a Kardec se o espiritismo seria a religião do futuro. E ele disse assim: o futuro das religiões é bem diferente. As religiões não vão deixar de existir, mas a sua grande maioria mudará os seus princípios, e o espiritismo também sofrerá adições naquilo que ele tem como base, porque à medida que a ciência avança, à medida que a ciência comprova, é necessário que a religião avance. E para aqueles que, como a gente, fizeram a leitura desse capítulo 1, os espíritos deixam bem claro que sim, uma religião que ela estagna, que ela petrifica, que ela trava, ela é uma religião que ao longo do tempo vai deixar de ser uma religião aceita por todos. Por quê? Porque nós, como seres humanos, a partir lá do 2,7 milhões a 10 mil anos atrás, nós adquirimos a questão da palavra, né? A virtude de falar como seres, depois de passar pela criação e os reinos. E quando a gente adquire esse item, André Luiz diz que a gente adquiriu agora a responsabilidade. A responsabilidade do saber, do ser, do sentir e do estar. E quando a gente adquire essa responsabilidade, nesse exato momento, os espíritos divinos que nos acompanham minuciosamente e atuavam diretamente sobre a nossa vida começam a cortar os laços. Ou seja, se alguém leu o livro de André Luiz, vai entender que durante os reinos, desde o mineral, vegetal e animal, a gente tem um acompanhamento muito mais próximo
princípio inteligente, tá? Muito mais próximo dos espíritos crísticos, os espíritos que são responsáveis pelo nosso crescimento e nossa evolução. Quando a gente chega no reino nominal, onde a gente consegue se comunicar através da palavra, que já é uma evolução, esse acompanhamento, ele se corta um pouco. Como assim, Bruno? Quando a gente é criança, nossos pais ficam o tempo todo em cima da gente, né? Você tem que fazer tarefa, você tem que estudar, você tem prova. Mas quando a gente entra na faculdade, essa cobrança, ela continua, mas ela diminui bastante. Então é muito semelhante a isso. E quando esse corte acontece, existe a primeira sensação da gente. A gente sente a falta. A falta da energia daquela equipe que a todo instante estava trabalhando. E aí a gente começa a trabalhar e a dar lugar e crescimento aos 3 pilares da doutrina dos Espíritos. Religar a Deus, religião. Buscar provar, ciência. E tudo isso originando através do questionamento, da proposição, filosofia. Porque a filosofia em nenhum momento ela busca trazer resposta, trazer soluções para os nossos problemas de vida. Não, não. O objetivo da filosofia, segundo os filósofos, é propor, é debater. E você vai escolher o que de fato faz sentido para você. E aí os sentidos, eles começam a se dispersar. Porque culturalmente, em termos de conhecimento, nós somos diferentes. Isso é fato. Então a gente começa a entender que uma pessoa que está do outro lado do mundo e que o sentimento dela, dentro dela, é guerra, ela quer a guerra, ela quer de fato perpetuar no poder através da opressão, não é uma pessoa ruim. Não, não é. Ela tem sim princípios dentro dela que a gente já consegue perceber que são princípios antiquados, antigos. Mas é difícil a gente perceber isso. Então, a gente começa a ver que a grandeza do espírito começa de fato a aparecer quando um ser é afetado pelo mal de alguém e a gente consegue compreender. E aí, como exemplo, Jesus Cristo, ele é o principal que passou por aqui, né? Então, vamos lá para a questão do porvir e nada. E aí a gente já fala um pouquinho sobre o porvir e ele diz o seguinte: o tempo que está por vir, por acontecer, futuro. A gente pode falar de tempo aqui, e eu não vou falar de tempo, pelo menos não por enquanto, sobre a questão da ciência. Talvez em um dado momento que a gente estiver trabalhando a Gênese, aí seja necessário a gente falar um pouco sobre essas definições, mas por enquanto não. Mas a gente pode trazer a Gênese sim, para entender um pouco sobre o tempo, né? Já já a gente aborda isso. E o nada? Essa questão do nada eu acho sensacional. O que é o nada? Do nada, escuridão total. O que é o nada? O que não existe. O que é o nada? Fazendo um koan, né? Você sabe o que é um koan, né? Não. O que seria um bater de palmas sem uma das mãos? O que é o nada? Eu vou começar a exemplificar. Quando eu estava fazendo essa aula, eu tenho algumas visões sobre o que realmente seria o nada do meu ponto de vista. Mas eu conheço muito com alguns espíritos e eles me trouxeram uma outra visão que eu achei muito interessante, né? Eu vou fazer alguma coisa na minha vida. Sei lá, jogar um lixo. Eu não encontro lixo nenhum, lixeiro nenhum. E aí, eu olho para um lado, olho para o outro e jogo o lixo no chão. Mas por que eu joguei o lixo no chão? Ninguém estava vendo, não vai dar em nada. Onde é que está o erro? Na falta de caráter. Por quê? O que me motivou a jogar o lixo no chão? Foi falta de caráter ou pode ter sido outra coisa? Pode ter sido mil coisas, inclusive isso. E aí? Falta de punição. Falta de punição. De fato, eu olhei para um lado e para o outro, não tinha ninguém, não tinha câmera, eu joguei. O seu ego da preguiça, que não quis botar o seu lixinho no bolso,
Tem que esperar para ver se encontrar uma lixeira em algum lugar e jogar fora. Verdade. Aí me disseram assim, é ignorância. Quando a gente desconhece as consequências dos atos, a gente chama isso de nada. Quando a gente desconhece o que está por vir, eu digo que não tem nada. Se eu entendesse que eu jogar no lixo de uma forma bem metafísica, ou seja, além dos nossos conceitos materiais, se eu entender que jogar um lixo de fato vai me prejudicar em algum momento, não porque o lixo está aí, mas porque isso imanta uma energia em mim, da qual essa energia vai alimentar o meu organismo, isso a gente pode ver André Luiz, eu não faria. De forma alguma. Então eu começo a perceber que o nada, uma das definições, é de fato a ignorância, é o desconhecimento. Porque eu, do fundo do meu coração, em algum momento, juro de pé junto que após eu morrer não tem nada. Porque eu não conheço. Inclusive, é um dos ramos da filosofia platônica explicar o nada. Então, quando a gente estuda filosofia, é por isso que muita gente se suicida. Muita gente se suicida, como lá no Cefis, na cidade universitária. Eu vi uma certa feita uma pessoa que se suicidou porque estava estudando filosofia e a filosofia explicava o nada e Deus, ela se perdeu na concepção de Deus e se tornou descrente a tal ponto de tirar fim à sua própria vida. E o platonismo, ele explica o nada nessa extensão exatamente que você falou, uma extensão atemporal. Se a gente for estudar Platão, qualquer filósofo que a gente for estudar, a gente vai entender que eles têm as vertentes que colaboraram para a evolução da corrente filosófica e que a evolução de uma corrente filosófica, ou seja, a evolução de um pensamento e um questionamento facilita e possibilita a inserção de novos conceitos, ou seja, Jesus Cristo veio daquela época, naquele local, porque lá as pessoas tinham um conceito de um único Deus. Então, tudo isso é devido às evoluções das correntes. Mas se a gente for entender, a gente consegue, a gente trabalha muito a ideia do amor platônico, né? Só que com um conceito errado. Se a gente for ler o Banquete de Platão, o amor platônico é o amor Eros. Isso. Né? O Eros, a gente pode dar exemplos aqui, Eros, motel, né? Eros, ou seja, qualquer coisa que está ligado a Eros é ligado a desejo. Então o amor platônico, ou o Eros, o amor Eros, é um amor em que é desejar, amar é desejar. E aí perguntou a Platão, mas o que é desejar? Ele diz assim, buscar ter o que não se tem. Então ele questiona, se amar é desejar e eu busco ter o que eu não tenho, logo quando eu tenho eu deixo de amar. Então eu tenho um vazio eterno. Né? E aí a gente começa a buscar essas questões dos pensamentos e vai ver que realmente é bem interessante. Isso me faz lembrar Nietzsche, ele trabalhou muito com a questão do niilismo. É bem complicado falar isso aqui, né? Mas depois quando chegar no Nietzsche eu falo dele. Nada pode ser criado do nada para que algo exista. Deve ter havido algo ou uma combinação de componentes pré-existentes para que algo seja criado. Bom, a gente consegue entender o que é o porvir e eu pelo menos acho que a gente consegue ter uma ideia do que seria o nada. Só que a gente começa a complicar o meio de campo. Porque se nada pode ser criado do nada, na nossa concepção darwiniana, é necessário que haja algo para que esse algo possa gerar alguma coisa. Mas se a gente retroceder no tempo, no minuto, no segundo zero, não tinha nada. Então, a gente começa a perceber e entender o porquê acreditar em Deus. O porquê eu tenho entendimento de que algo existe. Se nada pode vir do nada, vai existir algum momento em que o nada vai existir, se eu voltar no tempo. E aí começa justamente os questionamentos filosóficos e científicos. E acho legal que a gente se abra para questionar. Acho legal que a gente se abra para escutar outras palavras. Então, um dos principais motivos pelos quais os cientistas não acreditam em Deus
é porque eles entendem que as leis que eles trabalham são muito complexas e que se eles voltarem para o ponto inicial, nada existe. Opa! Bom, é um ponto em que a gente consegue pular eles, existe. Porque existe algo, uma concepção que vive além da dimensão em que a gente está. A Gênesis trabalha muito bem isso, a gente já vai chegar lá. Então a gente vai para o primeiro item lá do capítulo Ouvir o Nada, em que os Espíritos dizem o seguinte, ó: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Quem seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese, essa que se impõe. Então, ele começa a definir que a gente vive, a gente pensa, a gente opera e a gente morre. Então, para onde nós iremos, né? Ou o que nós seremos após a morte, onde nós estaremos? E aí eu lembro e trago aqui uma questão do Evangelho sobre o Espiritismo, em que ele, quando ele fala, este é o capítulo 9, item 7, a paciência, em que ele pede para que a gente se eleve acima dos nossos problemas e que veja os nossos problemas de uma forma desmaterializada, de uma forma acima, que veja que isso é passageiro. E aí, como é que a gente pode entender para onde a gente vai, de onde a gente veio, para onde a gente veio? Entender não, mas talvez a gente possa ter um pouco de noção se a gente olhar para cá e ver que essa é a Via Láctea. E que cada ponto desse é um corpo celeste. E que nada aí, e que em lugar nenhum existe o nada. Tudo é habitado. Tudo está sendo controlado meticulosamente, perfeitamente, com as leis naturais. Então, bom, se existe uma criação tão enorme como essa, a gente começa a ver que, em relação a tamanho, a gente nem é um ponto ainda. Então, para nós orgulhosos, vaidosos e tudo mais, já dá para que a gente possa ter um entendimento melhor do que a gente não é tudo isso que a gente pensa assim. Tá? Vamos mais para perto. Aqui é uma foto do Sol de uma estação espacial. E a gente podia abrir vários questionamentos aí. Por que o Sol está branco aí? É legal esse questionamento. Por que o céu é azul? É muito legal esse questionamento também. Mas o Sol é branco, gente, ele não é amarelo. Mas existe uma explicação por que ele é branco e está relacionado com os gases que ficam em torno da nossa atmosfera. Poeira. Não seria poeira não, seria a absorção das ondas que essas ondas eletromagnéticas, o Sol, ele libera ondas eletromagnéticas. Aí alguns gases, eles absorvem alguns tipos de ondas. E os gases que estão na nossa atmosfera, eles absorvem predominantemente as ondas azuladas. Aí eles refletem o que eles absorvem. E aí a gente vai ver que as ondas azuladas e as ondas violetas são as ondas mais sutis, de muita energia. Então a gente vê que a absorção disso, até a absorção da atmosfera, ela é selecionada para enviar energias para cá, ultramente leves e tranquilas, para dissolver, na grande maioria das vezes, as ideações mentais que nós formamos. Tudo, quando a gente vai entender a ciência, tudo é planejado. Então, assim, aí a gente começa a ligar, né? Mas vamos seguir. Aí os Espíritos dizem assim: todo homem experimenta a necessidade de viver, gozar, amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Ou seja, dizer a uma pessoa que está no fim de sua vida que ele vai viver mais, que ele não vai desencarnar agora e ele será muito feliz do que porventura tenha sido e seu coração rejubilará. Aqui dá para que a gente possa entender de fato um pouco sobre algo que é muito interessante. A todo instante a gente busca mais tempo na nossa vida. Não sei com vocês, mas comigo é. Às vezes eu acordo de manhã e, poxa, se eu tivesse acordado uma hora mais cedo, eu tinha feito isso, aquilo outro, e meu dia seria um pouco mais tranquilo. Ou então, poxa, se eu tivesse mais não sei quantos anos, ou então se eu tivesse aquilo. Então, tudo nosso está relacionado ao tempo, né? Por
Porque nosso corpo ele é perecível, e como é perecível, de fato a gente vai desencarnar. Mas se nós tivéssemos o conhecimento que, por exemplo, o Divaldo tem, o Chico tem, né, a gente não teria todo essa angústia, a gente não viveria com essa angústia, né? E essas lamentações. Um exemplo é Divaldo no velório do pai dele, né? Ele está lá lindíssimo e belíssimo, entendendo a situação de vida que segue. No velório dos nossos pais, geralmente a gente chora bastante. Então, assim, tudo tem a ver, não estou questionando de choro não, tá, gente? Mas tudo tem muito a ver com o conhecimento. Então, a gente já sabe das coisas, mas a gente não introjetou ainda. Então, existe uma diferença sobre aqueles que conhecem e aqueles que sabem. É bem provável que de volta ele saiba, porque ele introjeta e ele consegue refletir nas suas dificuldades. Então, está muito relacionado ao tempo. A gente sempre busca tempo. Aí eu vou dizer assim, vou dizer uma coisa assim para vocês. Vai chegar um momento em que o tempo para a gente ele não vai mais existir. É confuso. É muito confuso. Consegue imaginar tua vida sem tempo? É muito confuso isso. E aí? Ontem eu estava vendo um vídeo sobre isso. O cara explicando a dimensão do tempo, né? Explicando mais arestas como é. E eu olhei assim, tá, bem, eu tenho que ver de novo com mais calma, né? Pra gente entender isso. Ele falando, explicando o que seria uma outra dimensão, né? O tempo é uma dimensão assim. Muito interessante isso, mas não entra. É difícil, é difícil. A ignorância da gente ainda não permite, a gente não consegue conceber a vida sem tempo. Não consegue. Mas aí a gente vai no capítulo 6 da Gênesis sobre a orografia geral. E eles dizem o seguinte, ó, o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Como assim? É com o tempo que eu consigo dizer o que eu fiz, como eu fiz. Então eu estou aqui neste momento. Daqui a um tempo eu não estou mais aqui. Então tudo que eu estou vivendo é algo que está relativo é algo que é transitório na minha vida. Então o tempo é a unidade de medida que eu consigo estimar essas coisas. Tá? Diz assim, a eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim, tudo lhe é presente. Aí a gente entra no que o Michel acabou de falar. Quando a gente adentra a eternidade, a gente adentra uma nova dimensão. Como assim, Bruno? Eu tenho 3 dimensões. Né? A gente está entrando na era da 4ª dimensão. Mas não é porque a gente não vive antes, a gente vive. Mas filosoficamente falando, a gente só consegue responder por aquilo que a gente tem a capacidade de entender. O ser humano ele só conseguiu entrar na era da causa e efeito quando ele adquiriu a responsabilidade através da palavra, diz André Luiz. Então, da mesma forma, a gente só consegue adentrar na 4ª dimensão, na era da 4ª dimensão, quando a gente tiver entendido relacionado a isso. Mas a gente pode ter uma noção da questão do tempo se a gente disser assim, eu vivo em 3 dimensões. Eu posso ir para frente e para trás. Eu posso ir para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Certo? Essas são as 3 dimensões que a gente vive. Aí uma 4ª, que acha em todos que o tempo não é absoluto. Ou seja, o tempo ele é relativo. O tempo para a gente aqui é diferente do tempo para uma pessoa em outro local. Como assim, Bruno? Existe um livro chamado Na Próxima Dimensão, psicografado por Carlos Bacelli, do Espírito Inácio Ferreira. Né? E Inácio Ferreira ele vai fazer. Ele é de um plano, de uma colônia espiritual muito próxima do nosso lar. E quem não conhece Inácio Ferreira, ele foi um psiquiatra de Uberaba, contemporâneo de Chico. E o Carlos Bacelli acho que é bem conhecido, né? É, Bacelli. E o Inácio Ferreira ele vai fazer uma visita a André Luiz em nosso lar. E ele vai junto com um outro rapaz. O nome desse cara é o nome do pai da minha avó. Não esqueço. Aí quando eles encontram o André Luiz ele é um dos responsáveis por coordenar as excursões para o espaço. E aí tanto o Inácio Ferreira como esse Odilon Fernandes, tanto como o Odilon, eles vão para essa excursão do espaço. E aí eles contam o tempo que dura essa excursão. Né? E aí quando ele retorna ao nosso lar, André Luiz faz justamente essa ligação. Ele diz assim, aí o Inácio diz assim, olha, a gente passou 2 minutos lá. Ele disse, é verdade, vocês passaram lá, no tempo de lá, que você cronometrou 2 minutos. Quando você voltou para o nosso lar, que se passaram 20 minutos. Aí o Inácio Vieira pergunta, e a Terra? O que vocês acham que tinha passado aqui? 2 horas.
E aí a gente consegue fazer uma relação na regra de 3, que para cada um ano em nosso lar, passam-se 6 anos aqui na Terra. Então, em colônias de vibração muito parecidas com o nosso lar, nós temos aí essa relação de tempo, de medida de tempo. Exatamente. Entendeu? E aí a gente consegue abordar vários casos, porque um ser que desencarnou há pouco tempo aqui não consegue entender como é que a família superou tão rápido. Não foi tão rápido. Né? Por que a gente necessita fazer preces por mais tempo se eu já estou fazendo há um ano? Não é um ano. Né? Então assim, gente, a gente toma como parâmetro a colar no nosso lar, né? Mas tem outros que são mais tempo, outros que são menos tempo. André Luiz fala no livro dele que ele passou quantos anos no umbral? 8 anos terrestres ou 8 anos do nosso lar? Seu questionamento que a gente tem que fazer. Entendeu? Vamos lá. E por fim ele diz o seguinte, ó. De que serviriam então essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta? Rose, ou qualquer outra pessoa aqui, o que vocês diriam se vocês soubessem que tudo que vocês possuem dentro de vocês seria destruído após a morte de vocês? Faria algum sentido ter tanto estresse, Michelinha? Não. Levar tanta porrada, Michele, faria algum sentido? Nenhum. Pra quê? Quando eu morrer vai tudo acabar. Então, viver é uma prova incontestável de fé. Exatamente. Eu não tenho fé, claro que tem, está vivendo. Entende? Agora, o exato momento em que a fé cessa, existe o suicídio. Né? E aí é quando de fato a gente deixa ou a gente perde a confiança. E aí fé, a gente pode dizer que fé é crer. Crer em algo que a ciência não pode provar, porque se a ciência prova, deixa de ser fé. Está provado. Então é necessário que eu tenha fé, porque a ciência ela é muito lentinha em relação ao que a doutrina dos Espíritos vem trazer. A Associação Médica Espírita, acho que é assim, elas trabalham com o livro de André Luiz, provando o que André Luiz fala. E nada do que ele falou foi provado ao contrário. E alguns médicos, eles apostam dizer assim, eu tenho quase certeza que tudo que ele disse aqui a gente vai conseguir provar com o tempo. Então, a gente começa a entender. E aí eu entro num questionamento para que a gente possa entrar num ponto científico. O que é a felicidade? Aí vai dizer, não, mas a felicidade para mim é uma coisa, para você pode ser outra, né? A gente pode definir alguma coisa aí. Acho que é um estado de espírito. Pelo que eu aprendi com Joana de Ângeles, é um estado de espírito. A felicidade está dentro de você mesmo. Tanto é que ela diz assim, que a gente nunca coloca a felicidade na mão de outra ainda. Porque por mais perfeito que a gente acha que aquela pessoa é, um dia ele irá nos decepcionar. E o que é colocar a felicidade na mão do outro? É você se espelhar no outro, esperar sempre pelo outro. É achar que a sua felicidade na mão daquela pessoa, como se aquela pessoa fosse o ícone do seu bem-estar. E não é. O seu bem-estar está dentro de você mesmo, independente das pessoas. Então você está entregando seu estado de espírito a ela, seu estado de espírito a ela, é isso que você está falando? A quem? A Joana? Não. Desculpa. A Joana acho que você não se arrependeria não, mas acho que ela não queria. Não. Acho que quer dizer, não me encarrega tua cruz. Vamos lá. Não, aí nesse caso você estaria entregando as suas coisas ao outro, passando para o outro, cobrando talvez até do outro a felicidade que você queria ter. E quando eu tenho esse estado de espírito? Eu acho que o que acontece é que você fica esperando que o outro faça tudo o que você quer. Isso, que você né? imagina. A sua maneira. Então a felicidade, pelo que você está dizendo, né? Assim, Isso. seria o outro fazer tudo o que eu quero. Então eu estou sonhei. entregando para o outro a minha felicidade, porque eu acho que o outro vai fazer tudo o que eu quero. No momento que o outro pensa diferente, ele já não está me fazendo feliz. Exatamente. Né? Porque ele está deixando de fazer o que eu quero. E na nossa concepção seria o estado do espírito, que é eu me sentir bem com o que quer que aconteça. Sabendo isso aí é felicidade de fato, misericórdia. O que quer que aconteça. Você se é, bem.
Porque você Misericórdia. precisa entender, né, nas situações que a gente aprende. É lógico que aqui ninguém está feliz desse jeito, né? Não, eu não. Porque a gente quer que as coisas aconteçam como a gente acha que deveria acontecer, e o outro vem e faz diferente, e aí a gente acha chateira, se decepciona. Já muda o nosso estado de espírito. Já muda o nosso estado de espírito. É só. Deixa Então, mas é rapidinho, complementando o que o Michelinho está falando, e Rose também. Para mim, pelo menos é uma tentativa, né? A felicidade é viver o hoje, viver o agora, o momento presente. Né? A gente tenta meditar e trazer a nossa mente para o que nós estamos vivenciando agora. Você retira a responsabilidade do passado, isso pode causar infelicidades, angústias, tristezas, lamentações, e também no porvir o futuro, né? Quando você joga sua mente no futuro, você está criando expectativa, e quando você gera expectativa, isso gera transtorno, porque nunca vai ser do jeito que a gente imagina, né? Eu tento hoje fazer esse exercício. Eu acho que esses anos de Alzheimer da minha mãe me ensinou, ou pelo menos eu tentei, né, aprender a botar isso na minha mente. Se eu ficasse pensando como a minha mãe era, nossa, minha mãe andava, minha mãe falava, olha como minha mãe estava, isso me causava assim, uma angústia tremenda. E também o futuro, meu Deus, ela vai perder, pronto, chega. Vamos viver hoje, ela está do meu lado, então eu vou curtir ela do jeito que ela está. Então hoje eu procuro fazer esse exercício de me centrar no agora. E isso dá um certo alívio, entendeu? Eu fiz o que deu para fazer, não li todos os livros, mas eu li o que eu pude ler, eu estou com a minha família, eu estou com saúde, é tudo em um estado, é tudo muito momentâneo. Então, para mim, a felicidade é estar bem de momento em momento, de instante em instante. O futuro e o passado. Esses dois pontos aí que pode abordar aí, vou abordar. Só dando um depoimento, porque eu gosto de compartilhar minhas descobertas. Eu cresci muito de uns tempos para cá. Antes, quando eu não conhecia a literatura de Joana de Ângeles, eu colocava a minha felicidade na mão dos outros. Mas quando eu conheci Joana e comecei a ler e trazer para dentro de mim, eu comecei a me reformar. E ultimamente, antes eu dizia assim, não, eu me sentia infeliz. Mas hoje eu sou feliz. Com tudo que vier para mim. Seja que desafio for, eu jamais direi que eu sou infeliz, porque eu tenho a compreensão de que todas as coisas que vêm para mim é para a minha felicidade. Sim. Atravessando todas as coisas que eu atravesso, eu estou feliz. Principalmente o sofrimento. Sofrimento que eu achava que era uma coisa assim, inalcançável para mim, hoje está na palma da minha mão, e eu consigo viver com todo esse sofrimento e ter dentro de mim uma alegria imensa porque estou passando por aquilo. Sim. Acho Eu que estou crescendo. a gente começa, eu acredito, Eu de fato, mudei a bastante entender. quanto a isso aí. A gente começa de fato a entender a vida quando a gente usa uma palavra que está muito na moda hoje, que é significar. Não é de hoje não, né? Mas ela atualmente se está utilizando. Ressignificar as minhas situações. E de fato, o sofrer está na mente. Isso. Aí eu Bem estava lendo um sofrer. livro de Paulo César Futuro, A Medicina Medicina do Futuro, em que ele está discutindo lá com um médico espiritual, Frederico von Stein, que ele é da Segunda Guerra Mundial, e ele é alemão. E é assim, eles discutiam sobre o câncer, né? No capítulo do câncer. E Paulo César fez uma pergunta a ele, que acho que é a única pergunta a ele, mas por que o câncer existe? Ele sabe que o câncer existe por causa das nossas mazelas. Ele disse assim, entenda o câncer como algo que drena tudo que é ruim, e muita coisa vai se explicar para vocês. Aí eu trago, você estava falando da questão, não é clínica, não, penso muito parecido com você.
da questão de, poxa, eu queria aproveitar a minha mãe, eu ficava pensando na minha mãe na época que ela era saudável. Né? Mas se a gente entender, eu falo para mim, tá? Se a gente entender que o ser saudável aqui do corpo não é o essencial, a gente começa a, agora sim, ressignificar os nossos problemas. Aí fica mais A fácil. gente começa a entender que, poxa, por que sofrer? Aí a gente vai para o Evangelho Discutindo, capítulo 5, quando a gente tem lá o item bem mal sofrer. Porque a dor que a gente sente, ela de fato se torna dor quando a gente não sabe entender ela. Exemplo, academia. Tem gente que não suporta a academia. Vou nada, eu faço aquilo, dá uma dor lá dentro. Eu não suporto aquilo, mas eu amo. Mas tu é doido, Bruno? Não, porque eu sei que eu estou sentindo essa dor. Daqui a pouco vai ter resultado. Vai ter resultado, é isso mesmo. Se eu não sentir essa dor, não tem resultado. É verdade. Entende? Claro, está trabalhando com outras coisas. Né? Mas assim, a gente busca entender e ressignificar os momentos. Né? Então é esse entendimento que a gente começa a buscar. A gente volta o que seria a felicidade, o estado de espírito. Massa! Vamos definir no nosso dia, no nosso momento aí. Eu gosto muito, quem quiser assistir as palestras dele, Cláudio Barros Filho. Ele é muito legal, muito, assim, a forma como ele aborda as coisas, eu acho magnífico. Né? E ele diz assim, a felicidade é um instante que a gente não quer que acabe. Qualquer instante que a gente viver, que a gente não queira que acabe, naquele instante a gente está sendo feliz. Então, exemplo, uma conversa despretensiosa com alguém que a gente gosta. Entende? Agora, então, se a gente trabalha esse dualismo, o bem e o mal, né, o bom e o ruim, infelicidade é justamente o instante que a gente quer de fato que aquilo acabe com uma doença. Eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais sofrer desse jeito. Então, bom, se eu entendo agora que as doenças, elas estão aqui de uma forma positiva para mim, e André Luiz, ele é sensacional quando ele trabalha essa questão, explicando isso. Ele explica de uma forma muito legal. Capítulo 10 do Evolução dos Mundos, ele fala sobre a evolução em cérebro. Não, 9, foi tu que deu cérebro, graças a Deus eu safei. O negócio não fiz nada. A evolução em cérebro, ele mostra como os fluidos, eles são imantados dentro de nós através das nossas vontades. Pô. E a qualidade deles. Como assim a qualidade dele, Bruno? Traz um exemplo aqui. Botaram uma água aqui com amor, um nome no amor e outro nome morte, sei lá, uma coisa ruim de uma cabeça. Esse experimento é bem famoso, né? Aí deixaram um tempo lá as pessoas olhando. Depois de um tempo eles cristalizaram e viram que os cristais, ou seja, a formação dos cristais, o arranjo dos cristais, a gente vai entrar na questão mais subatômica, quando você vê a água que está grifada lá com amor, é uma formação perfeita, um arranjo muito perfeito e ordenado. A gente chama de são arranjos cristalinos. O outro não, era algo feio. E a gente diz aqui que aquilo ali é uma estrutura amorfa, não tem forma. Então a gente vê que os nossos pensamentos, que vêm através das nossas sensações, ou seja, daquilo que nos impressiona e que nos traz sensações, é o nosso instinto. E aí a gente começa a ver, de fato, aonde é o nosso lugar, o que é que habita nos meus pensamentos. É bem difícil. Bom, então seguindo, né, gente, para esse trabalho, a gente entra no item 2, onde diz assim, ó, pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba, gozemos depressa porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Um exemplo do excesso de gozo, o carnaval. Não estou dizendo que o carnaval é uma festa não, até porque eu acho que o carnaval é uma festa maravilhosa, mas o que é que a gente tem dentro da gente? Né? Algumas pessoas, a maioria, infelizmente, até porque a gente sabe a energia, né, que se forma, que densifica na época do carnaval, né? Então, mas tu entendeu o que eu quis dizer com relação a buscar centrar a mente no presente, né? Para que você não fique com sua mente flutuando em coisas que não condizem com a realidade. Né? Quando a pessoa, por exemplo, tem alguma fobia, sei lá, elevador,
Aí a pessoa tem que passar por aquela situação de estar no elevador. Isso aí é uma prática, entendeu? Para que um exercício. Bom, o que é que está acontecendo nesse momento presente? O elevador deu algum sinal de que está com algum defeito? Não. Então, por que eu estou me sentindo assim? Porque o meu centro emocional está agitado. Aí você, através da respiração, você vai tentando se controlar e controlar a sua mente. Né? Mas é claro que quando a pessoa não tem uma perspectiva no porvir, no futuro, na imortalidade da alma, a tendência é a pessoa ser um pouco mais egoísta, né? A tendência, né? De viver assim, é pegar ou largar. Eu vou viver tudo do jeito que, né? Porque não pensa nas consequências, né? Mas, enfim, desculpa. Mas perfeito. Não, perfeito, né? Eu entendi perfeitamente. Eu só mostro, esse exemplo que eu quis é trazer como no nosso dia a dia, como a gente impressiona as coisas ao nosso redor de uma forma diferente. E é justamente como a gente impressiona está relacionado àquilo que eu tenho dentro de mim, né? E aí está diretamente relacionado àquilo com que eu vou sofrer ou que eu vou ser feliz. É interessante. Bom, aí ele fala aí que a questão da crença do nada, ela gera em nós egoísmo e necessidade de gozo. Por quê? Porque eu começo a entender que o que de fato vai, abre aspas, me fazer feliz são as sensações do instante, do agora, porque o amanhã não sei. Se o nada existisse, essa prática seria muito justificada. Eu brinquei até agora com o Michelinho há pouco tempo. Se tudo fosse destruído, para quem insistir? Eu vou fazer outras coisas que me dão muito mais prazer material para mim, na verdade. E aí a gente começa, de fato, a adentrar na questão do que seria Deus. É uma pergunta que é muito conhecida, pelo menos dentro daqui, né? E só que, pelo menos do meu ponto de vista, a resposta ela não é tão fácil de compreender, né? Porque a gente entra na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, e aí essa pergunta já despersonifica Deus, né? Ou seja, Deus já não é mais aquilo que a gente acha que é bem próximo a gente, e a resposta dá uma viajada maior ainda. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É um ser ou alguma coisa, seja lá o que for, que tudo sabe e que tudo principiou. Ou seja, quando a gente falou da questão do nada, voltando no tempo, no minuto zero, no instante zero, foi ali que houve uma ação dele. E é essa extensividade. A mente da gente não alcança, né? pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Bom, segundo a Gênesis, a gente não faz ideia, e não só quem é encarnado, mas quem é desencarnado, a gente não faz ideia da origem do Espírito. Não sabe. Nem ele sabe. Claro que existem espíritos mais evoluídos que por aqui para frente Deus que sabem. Mas os espíritos que ali estavam trabalhando não faziam ideia. Eles deixam lá bem claro, na verdade.
A tal ponto de que Kardec diz assim, bem, então a gente poderia dizer que ao invés de existir Deus, Espírito, Matéria, existe apenas Deus, matéria inerte, matéria livre. Como vocês vão expressar? Vocês têm que se resolver. Então, o que é que traz, né? Acho que a teoria do Big Bang, né? Que é a teoria atualmente mais aceita para o início de tudo, ou seja, quando aquele pontinho branco estava piscando ali, né? Era exatamente o momento antes de tudo se expandir. Para quem tiver mais curiosidade, é só buscar sobre o buraco negro, né? E ali, exatamente naquele momento, é que a gente conta o instante zero. É aquele momento ali que a ciência, e aí a gente sai do espiritismo de uma forma, né? Mas a gente entra para a ciência. Por que eu digo que sai? Porque isso que a ciência fala não é o certo absoluto. A gente está muito distante disso. E é necessário que a gente tenha entendido, os próprios cientistas sabem disso, né? Mas é o que a gente tem hoje de mais próximo e palpável, para que a gente possa gerar novas teorias e chegar até lá, né? Então a gente sai um pouco disso e pronto. O estado zero é aqui, é antes de tudo se expandir muito forte. Então, é exatamente aqui, nesse início, nessa expansão, que houve uma atuação divina. Por quê? Porque é aqui que começam a gerar todas as forças e as leis da natureza. Aí é justamente quando eu trago um pensamento científico de tentar negar a Deus e explicar a pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, ó, à medida que viajamos de volta no tempo em direção ao momento do Big Bang, ou seja, a gente está aqui no nosso momento hoje, a gente vai retroceder, vamos voltar ao ponto zero, ao minuto zero, né? Que é justamente aqui onde aquela bolinha estava pulsando. O universo fica cada vez menor e continua diminuindo até chegar a um ponto em que se torna um espaço tão ínfimo que na verdade se trata de um único buraco negro infinitesimalmente pequeno e denso, que é aquele ponto branco. E assim como acontece com os buracos negros que hoje flutuam pelo espaço, as leis da natureza ditam algo verdadeiramente extraordinário. Elas nos dizem que o próprio tempo tem que parar. Não podemos voltar um tempo anterior ao Big Bang, porque não havia tempo antes do Big Bang. Finalmente encontramos algo que não possui uma causa, porque não havia tempo para permitir a existência de um. Para mim, isso aí é Stephen Hawking. Isso significa que não existe a possibilidade de um Criador, porque não existiu tempo para que nele houvesse um Criador. E por que eles falam isso? Não é só não, os cientistas pensam muito isso. Porque eles tentam retirar, eles não admitem a ideia de um Criador personificado como nós. Porque eles dizem assim, não existe, nós não temos essa capacidade. E é justamente por isso. Eles podem existir uma força assim, inclusive tem, depois eu percebo se eu quiser. Ele continua discorrendo aí sobre esse capítulo e ele fala que pode existir sim uma força, mas personificada. Eles não acreditam no Deus barulhinho, não então assim, a ideia que a gente tem da ciência é um pouco distinta disso. Gente, já deu 1 hora, a gente tem meia hora de debate aí, para não ficar muito extenso e cansativo. Tá errado lá, 8h30 já. Ali é 4h56. Bom, a gente pode, se quiser, pode continuar, mas eu acho que depois de hora pode ficar muito cansativo. Na semana que vem a gente termina, a gente fala um pouco da grandeza da criação, a gente vai falar um pouco sobre os fluidos, os elementos, formação de matéria, a cocriação, né? A gente vai levantar uma hipótese de Jesus, neste caso da criação do universo ter sido a causa primária de todas as coisas, é só uma hipótese. Que André Luiz levantou e a gente botou por assim. Bom, temos meia hora aí para debater à vontade o que é que vocês entenderam, o que é que vocês concordam, o que é que vocês discordam. E se quiserem, a gente pode continuar. Eu acho que é cansativo, mas para mim não, mas para quem está sentado, pode ser que fique cansativo. Eu nesses dias que eu sou muito filosófica, não vou mentir. Eu gosto muito de pensar, de refletir. Aí eu ia refletindo no ônibus, pensando assim, digo, bom, hoje eu estou no planeta de expiações e provas, aí pensei nas escalas dos espíritos, e quando eu atingi o topo da pirâmide, o que é que eu vou fazer? Quando eu me tornar um espírito perfeito, vamos dizer assim, o que vai ser de mim? Aquilo vai parar ou eu vou continuar? Será que vale a pena eu fazer isso aí?
Aí foi me dando um nó no juízo. Eu disse, puxa vida, qual é o sentido da vida então? E Deus? Porque como foi que Deus se criou? Como foi que Ele fez isso? Onde é que está Deus? Será que eu vou conhecer Deus quando eu for um espírito perfeito? Qual vai ser a minha função na vida? Hoje eu sei que eu estou para evoluir. Quando eu estiver evoluída, será que eu vou parar no final da última letra do alfabeto? Eu vou para onde agora? Aí foi me dando uma dor de cabeça, sabe assim, eu vou chegar na loucura, estou chegando nas fronteiras da loucura. Aí parei, voltei. Tem um livro muito legal, tem um filme muito legal para falar sobre essa questão das dimensões. Ele foi dirigido por um dos cientistas que acompanhavam o Stephen Hawking, que é o Penrose. O nome desse livro chama Interestelar. São 3 horas, quase 3 horas de filme. Mas é tão bom. É uma viagem bem viajada. Quem quiser, tiver 3 horas, assim, poxa, eu vou 3 horas para enlouquecer. Botar Interestelar e assista. Mas é muito legal. Fala muito sobre essa questão do tempo, das dimensões, quando a gente chegar, essa questão. O livro dos Espíritos, acho que é lá para 150. Ele diz o seguinte, olha, eu estou parafraseando também. Não adianta não você querer entender Deus. Não adianta você querer entender as coisas, vocês não vão entender. A gente não usa quantos por cento do cérebro mesmo? Não é nem 5% das coisas. Deixa a gente ter 50% do cérebro. Jesus Cristo. Está levando isso na polícia. Não é nem 2%. Aí ele disse assim, olha, não adianta, vocês não vão entender Deus. Vocês não vão entender integralmente a lei da natureza. Tenham essa ideia. E ele diz assim, tem uma ocupação muito boa para vocês. Tentem se melhorar. Assim, busquem ser defeito e tentem corrigir. Nesse momento vai servir para vocês. É bacana. Eu acho que eu vi essa semana eu escutando uma palestra e o cara estava citando uma pessoa de Federal sobre Maria Teresa e falando de algumas coisas que ela faz, que também é muito conhecido, e de um prêmio, né, que ela ganhou. E ela disse, reverta isso em dinheiro para ajudar as crianças, e eu acho que quando a gente tiver um nível desse superior, a gente está voltando para ajudar, né, para se dispondo para continuar fazendo bem numa escala muito maior do que a gente pode fazer hoje. Porque senão a bondade não faz sentido, né? A gente vai fazer o quê? Só a gente não quer evoluir, talvez a gente não pense em evoluir, ou talvez quando a gente evoluir mais a gente não vai pensar em evoluir só pelo fato de eu estar melhor, de eu estar mais inteligente, ou ter mais conhecimento, né? Eu acho que essas coisas todas vão se encaixando, a gente não tem noção de como é, mas essas coisas todas vão se encaixando na gente, esse amor incondicional, né? Por qualquer pessoa, e a gente vai conseguir ter um objetivo de vida nesse sentido. E eu pensando assim, esse último slide que você estava mostrando aí de Deus, eu acho que o cientista vai sempre pensar assim, né? Não existe um ser que criou tudo isso, porque tudo isso é criado espontaneamente, já sabe que não tem essa teoria da espontaneidade, né? Mas você chega ali, tem uma razão, ele sabe que tem uma razão para aquilo ali ter acontecido, né? Que nada não vem do nada, né? As coisas não vêm do nada. Então, antes do nada, não dá para a gente começar, a gente vai fazer infinitamente isso e nunca consegue chegar a lugar nenhum. A ciência, por enquanto, não consegue. Eu já vi, eu quero até procurar essas palestras depois, de um cientista dizendo que, bem, a gente chega num ponto onde eles vão falar da partícula de Deus, né? Então, eles dizem, a gente chega num ponto que a gente sabe que Deus existe. Porque não é possível que isso aqui, tudo funcione sem uma razão, mas não é. É do canal NT Origem. Eles não é um Deus, uma pessoa, uma personificação que fez a mágica, as coisas criadas. Mas a própria forma de tudo funcionar, as leis da natureza, tudo isso eu acho que são essas leis que a gente entende, né, como a lei de Deus, as leis de Deus, e que fazem com que as coisas funcionem, e a gente não tem ainda noção de como é que tudo funciona, não tem a menor ideia. A ciência tentando procurar. Outra coisa que eu já vi na BBC de Londres,
uns documentários, onde eles não falam nunca em Kardec, né? O espiritismo que desconhece Kardec, mas eles vão citando vários cientistas que queriam provar que o espiritismo está errado, que é tudo charlatanismo, e daí advém experimentos e descobertas que a gente usa hoje, como a televisão, como rádio, muitas outras coisas, de cientistas que queriam provar que tudo aquilo ali era mentira, né? Então começa assim, então, essa ciência é maravilhosa, porque quanto mais a gente estuda, você vê ali esse vídeo que mostra daquele início até onde a gente está hoje, é uma coisa maravilhosa. A gente vai olhando o que o homem é capaz de fazer hoje. Você faz de onde? De vez em quando a gente fica perguntando, né? De onde é que o cara tirou uma ideia dessa? Né? De onde é que se criam essas coisas? De onde é que sai tudo isso? Não, foram os espíritos que ajudaram, mas de onde os espíritos sabem disso, né? Porque as coisas não nascem do nada. Então tudo é incrível isso. Veja como a gente chegou dali até hoje, a gente vai desencadeando, conhecendo, ensinando, usando esses estudos, vão se anexando, né, uns aos outros, e a gente chega em outras descobertas, em outros caminhos, às vezes até negando, né, que nós consegue chegar lá e entender. A gente vê as descobertas, né, mais diversas possíveis, chegando a coisas que o estudo original não era esse, né? Porque a grande parte da ciência se faz mais para tentar provar algo que ele não consegue e acaba que descobre outra coisa, né? Eles levantam uma bola, eles levantam uma teoria com um objetivo, mas acabam que essa teoria eles levam para algo completamente diferente. Existe um livro também de Paulo César Filippo chamado Alienígenas Numéricos, que ele explica muito essa questão dos espíritos mais inteligentes, né? Que eles estão dado o curso da evolução científica, como eles têm muita ligação mental com estudos que são muito elevados e que começam a trabalhar essas ideias, essas sacadas do nada. Para quem estudar, quem tiver interesse em estudar a teoria da geral de Einstein, entendeu tudo. Facilmente. Mas foram os 2 anos que ele viveu mais recluso na vida dele, foi tudo mais produzido. Muita coisa. Tem um livro de Robson Pinheiro chamado Legião, Reino das Sombras. E falando da energia do pensamento, da poderosibilidade que nós temos. Então, no reino das sombras, nas vibrações menores, a criatura humana é capaz de criar uma lava como uma barata. Então, os vampirizadores, eles criam as larvas através do pensamento, da emanação do pensamento. E ele fala exatamente de um inseto parecido com uma barata que é criada fluidicamente pelas entidades de baixo teor de pensamento. Bom, quando a gente vai entendendo um pouco melhor, a gente vai vendo que o que a gente trata como mundo espiritual, a ciência já trata como um universo paralelo. Isso. Existem teorias, né, que trabalham muito isso. Né? E só que teoria não é aquilo que a gente diz, eu pensei e eu teorizei, eu vou propor. A gente pode sair, a gente vai postular. Na teoria científica, você tem que analisar os fatos. Você tem que deduzir esses fatos, e o que você deduz aí na matemática, essa matemática ela tem que prever o que vai acontecer. Você faz pequenas previsões. E aí você vai postular, você vai montar a sua teoria, você vai embasar a sua teoria e vai jogar, né, para que a comunidade científica possa provar que você está errado. Né? Então, assim, aí é onde eles chegam no vídeo e falam assim, fulano publicou um artigo, fulano publicou outro artigo, né? Então, assim, justamente essa questão. A gente vai abordar essa questão de teorias semana que vem, é justamente aqui. Onde a gente vai falar um pouco sobre o que o Céu e Inferno fala sobre o que uma teoria precisa ter e o que o Stephen Hawking fala como a ciência aceita uma teoria. Ele descreve de forma adequada um grande número de observações, faz previsões precisas sobre os resultados de futuras observações. Ou seja, você observa um fato e você começa a descrever esse fato através da matemática.
E aí muitas pessoas não entendem qual é a ligação que a filosofia e a física têm em comum. Quando eu comecei de fato a estudar, eu dizia, meu Deus, filosofia e física não tem nada a ver. Nada a ver. Mas, parando para pensar, sério, eu hoje não consigo entender como um bendito, como um abençoado olhou para cima e disse assim, o que é aquilo brilhando? Eu vou tentar entender o que é aquilo brilhando. Mas hoje é muito fácil, né? Se eu juntar um dinheirinho, podemos usar a internet, juntar um dinheirinho e comprar um telescópio, eu consigo ver. Mas antigamente não se tinha nada, né? Se vocês lerem, tem um livro maravilhoso, chamado Uma Breve História do Tempo. Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, em que ele faz todo um apanhado da evolução da ciência, mas ele mostra como é que... Porque antigamente a gente entendia de que a luz ela não tinha limite para a sua velocidade. A gente chama na ciência de velocidade infinita. Por quê? Porque como é que a gente mede a velocidade? Se Ricardo for de Recife para João Pessoa, a gente vai dizer, ele percorreu tanto de espaço, tanto de tempo. Eu vou pegar o espaço e dividir pelo tempo e dar a velocidade média. Beleza? Entendeu? Só quando você bota a luz, meu amigo, é muito rápido. Então não tem um número. É como assim, antes de você apertar para a luz sair, ela já chegou. Porque a luz tem uma velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo. Bruno, o quanto isso é rápido? Ela dá 8 vezes, aproximadamente 8 voltas ao redor da Terra em 1 segundo. Então a gente não tinha instrumento, certo, para medir a velocidade da luz. Então por isso que a gente achava que a velocidade da luz era uma velocidade infinita. Até um ponto que o Dito Cujo lá, o Leonardo inteligente, ele foi medir a velocidade da luz olhando os satélites de Júpiter. É interessante essa história. Os caras observavam quanto tempo o satélite demorava para dar uma volta, quando a luz batia e descia. A gente conta essa história. Acho que essas coisas são mais para a gente trabalhar na gente. Mas é muito interessante. Muito, muito interessante. Aí a gente tem a questão do Isaac Newton, né? Que ele vai explicar. Gente, sério, é muito viagem. Se for entender assim que a gente vive, mas a gente não acha, pelo menos eu não acho, antes de eu começar a estudar, eu não senti alguma coisa me puxando para baixo. Era o meu peso. O que é esse peso? A força da gravidade. Está diretamente ligado a como o tempo passa. A diferença entre o passar e o tempo. Gente, entenda bem, quando a gente fala, quando a ciência fala que o tempo passa diferente, não é o tic-tac, não. Certo? O tic-tac é igual. Para a Micheline, que está numa dimensão bem além, foi viajar. Lá o tempo passa tic-tac. Igual aqui, tic-tac. Mas existe alguma coisa que a gente não sabe explicar. Que quando a gente volta, o tempo está diferente. Já provaram os astronautas, eles sofrem essa diferença. Exatamente. Eles fizeram já eles fazem exames nos astronautas, nos cientistas que vão para o espaço, e eles conseguem prever, através de formas matemáticas, como você vai se desenvolver, como tua saúde, como o teu organismo vai envelhecer ao longo do tempo na Terra. E aí, quando ele volta, a gente vê que ele não desenvolveu, não envelheceu tanto. Né? Aí a gente entra na questão das teorias que precisam prever e tudo mais. Então, por isso que não tem nada a ver. Né? Aí, quando Einstein traz a ideia da teoria da relatividade geral, em que o peso influencia na questão do tempo. Isso é bem complexo. Existe um outro livreto, que agora foi Einstein que escreveu, e ele diz que é um livro que ele escreveu para leigos, sobre a teoria da relatividade geral. E é muito legal, isso tem muito a ver com o espírito. E ele diz que a gravidade ele não é uma força. Eu vou falar assim, na ciência, na física, existem 4 forças fundamentais: a força forte, a força fraca, a força eletromagnética e a gravidade. Isso é desde a época de Isaac Newton. Né? Mas aí, quando o Einstein trabalha na relatividade geral, a força da gravidade ela deixa de existir. Deixa de existir como uma força fundamental. Por que seria uma força fundamental? É algo que ninguém explica, ela existe. Ela existe do nada. Entende? Só que aí Einstein nos prova que a força da gravidade ela é ele faz um subproduto do arqueamento do espaço-tempo. Viajei, né?
Pensem que a gente está tudo num papel plano. Tudo da gente é no papel plano, o universo. E os corpos que a gente vê aqui, os corpos, pronto, esses pontinhos são os corpos celestes, né? Que a gente vê, eles fazem peso nesse papel. Certo? E aí justamente esse peso é que vai dizer como o tempo vai passar. Quanto mais pesado, mais denso, mais devagar em relação ao espaço-tempo. Então, Bruno, eu devo concluir se o peso ele tem a ver com o tempo. Então, aqui na Terra, o peso do meu corpo é X. Lá onde Orlando está é Y. É assim? Não, calma. A gente está mudando de densidade aí. Por quê? Matéria, mundo espiritual. Sim. Certo? Aí eu vou falar assim, ó. Matéria, a gente chama de mundo espiritual ou antimatéria. Essa comparação não tem como, porque a ciência não considera isso ainda. A gente fala em relação à matéria que a gente existe agora. Beleza? Quando você desencarna, geralmente você eteriza. Certo. Você adquire uma matéria menos densa. Como isso acontece? André vai explicar no capítulo. Qual foi o capítulo 12? Foi por aí. O nosso cérebro, ele é o centro de tudo, como instrumento. Quando a gente pensa, quando a gente tem vontade, a gente inunda os centros cerebrais que mandam, através dos centros nervosos, que mandam os comandos para o corpo. Quando eu penso e sinto algo bom, aquela energia, ela se condensa de uma forma diferente. Aí vai para outra coisa bem complicada que a André vai falar com a gente. Quando a gente morre, a gente passa primeiramente pelo processo de histólise, que ele chama que é degradação do tecido vivo. Isso. É quando o corpo está sendo separado, o corpo começa a apodrecer. Quando a gente, nesse processo de degradação, nesse mesmo instante, de forma inconsciente, aí ele faz através do automatismo que a gente passa pelos gêmeos, nós começamos a formar o nosso corpo espiritual nesse exato momento. E a isso ele dá o nome de histogênese espiritual. Isso. O ser humano, isso é fantástico. O ser humano, ele capta material genético das células materiais para formar o corpo espiritual. Aí é que vem a questão do adensamento ou não. Porque se eu fiz o bem, a minha energia é menos densa. Se eu fiz o mal, a minha energia é mais densa. Isso é forma grosseira, estou falando. Mas quando a gente fala de ciência e peso, pense só matéria. Beleza? Porque a gente vai viajar muito aí. Aí, tipo, eu dei uma aula no recesso da gente sobre a teoria geral. Eu falei da geral restrita. Certo? A gente viaja muito isso aí. É muito complicado para a gente falar uma aulinha assim só. Pensei em material para ver, porque isso a gente tem que visualizar. Porque se a gente não visualizar, é meio que está falando água, tem que fazer isso. Entende? Mas a questão de ir lá passar mais devagar tem relação à densidade e tem relação a alguma coisa que atua muito forte sobre o tempo, velocidade. Beleza? Bom, faltam 9 minutos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ricardo? Ricardo. Eu? Não, isso é muita viagem mesmo pra mim. A gente vai ouvindo, vai tentando pegar alguma coisa, mas é muito profundo, realmente. Muita coisa a gente não entende, mas questão de tempo. Por causa dessa questão de histogênese espiritual, eu por muito tempo eu me perguntava por que as pessoas, principalmente depois do câncer, não sei se você sabe, depois que você sai do câncer, que se dilacera muito, é muito comum que no plano espiritual você vá continuar seu tratamento. Eu disse assim, qual a lógica disso? Tu já sofreu aqui, tu expurgou aqui, por que tu vai para o outro lado? Porque justamente você pega material genético que ainda está estabelecido, que ainda é seu, e você começa a plasmar o seu corpo espiritual. E aí você passa por um tratamento lá. Vou me pegar mais na parte do Kardec, não vou sair da ciência, porque a ciência dá um nó na minha cabeça às vezes. Quando ele fala do nada. Se eu tenho certeza, se eu acredito que o nada existe, quando eu morrer, eu vou acabar, eu vou querer gozar a vida o máximo que eu puder. Eu não quero saber do bem-estar de ninguém, eu quero saber do meu bem-estar. Então isso realmente é o culto, é o supremo egoísmo, né? Então o Kardec está trazendo isso para a gente, que começa, para que eu vou fazer o bem? Para quê?
Para que eu vou ajudar alguém? Eu tenho que cuidar de mim. Importa sou eu, porque daqui a X anos eu não vou estar mais aqui. Então isso é o culto supremo ao egoísmo. E aí Kardec traz isso e a gente começa a analisar isso do ponto de vista que realmente uma verdade, que o nada não pode existir. E senão, para que eu vou sofrer? Para que eu vou ficar doente? Para que eu vou trabalhar? Eu tenho que me divertir, eu tenho que aproveitar a vida do máximo que eu puder, porque eu vou morrer e não vai ter nada. Então a gente começa a analisar que esse nada, como você quando abriu a fala, e eu fui buscar o nada não existe, o nada não existe, ele realmente não existe, porque não tem sentido a gente passar por tanta coisa que a gente passa aqui, como foi dito aqui, por tanto problema, por tanto dissabor que a gente passa aqui. Para quê? Para que eu vou passar? Quando a gente começa a entender que todas as dificuldades é para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, aí a gente começa a se preocupar, como traz no livro dos Espíritos, você falou aí, como é que Deus criou o Espírito? Como é que Ele nos criou? Não te interessa isso, cara, nesse momento. Para que tu quer saber disso? Se tu não consegue nem fazer o bem a quem está do teu lado, tu quer saber como foi que tu foi criado. Não te preocupa com isso não. Isso é tolice. Nesse momento não é importante. Lá na frente vai ser. Mas agora não. Então o homem, o cientista, ele está muito preocupado em saber como foi criado, como é as coisas, como é. E as coisas que a gente precisa fazer aqui e agora não está sendo feita. Lógico, a ciência é fundamental. A gente vai saber de onde a gente veio e o que é que vai acontecer. A gente vai. Mas tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo. Agora tem esses espíritos pioneiros que aguçam, né? E começam a incentivar para que a gente raciocine. Mas que o cientista fica muito apegado a isso, a responder questões e esquece da parte moral, que é o que está afetando mais a gente hoje, é a parte moral ainda. Nós estamos tirando nota 0 em moral para a espiritualidade. Então a gente tem que começar a rever isso. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Está faltando esse equilíbrio. Aí a ciência está se perdendo nesse caminho. Graças a Deus que nós somos diferentes, né? Eu dizia que carro zero também, então é uma pessoa muito exigente. Bota um pelo menos. É isso. Semana que vem a gente trabalha o resto. A gente vai para fluido cósmico, ideia da essência divina, ou seja, qualquer dúvida, formação da matéria, e aí a gente vai debater sobre as doutrinas, né? O niilismo, a ideia do niilismo, que é a ideia do nada, né? A doutrina materialista, a absorção do todo universal, que é muito a materialista. A única diferença é que ela diz que a gente origina de algo, mas quando a gente morre a gente vai para esse todo. Aí tem o panteísmo, que não é parecido com a absorção, mas não é a absorção. E por fim, divindade da alma, que são as religiões que montaram lá. Aí depois nós temos 2 semanas com a nossa querida amiga Micheline, né? Teve um susto hoje. Céu, né? Não, Oi? céu é seguinte. Não, eu tô esquecido Só agora. no inferno. Não, É o temor da morte, É. porque os espíritas não devem inferno ter sou minha eu, morte. que é a minha cara, ela é ferro. A gente Porque vai- os espíritas. Não devem ter minha morte. Não deve ter minha Então, à noite. A gente vai falar sobre a pandemia. nossa, Isso, a pandemia. isso, Os espíritas morreram, todo medo de morrer. É tudinho, dentro de casa. Bom, Flávia, pode fazer essa frase final? Fica nervosa, a gente faz junto.